Bom dia, irmãos. Eu já sou chorona por natureza, tá? E falar do Espírito Santo para mim mexe muito comigo. Mas vamos lá. Eu vou falar dele, ele vai me ajudar. Eu sou Eliette Matos. Eu moro ali em Macajuba. Sou casada com Zé Luiz há 35 anos. Nós temos 2 filhas. E nós temos um netinho de 4 aninhos. E estive pela primeira vez na Escola de Profetas em 2014, com o tema As 7 Alianças, nosso irmão Roberto. E depois eu vi em 2022, 23, 24, 25 e 26. E louvo a Deus por estar aqui. Como disse o ano passado, eu me lembro bem da minha fala. Eu fui a segunda ano passado, né? A Aline foi a primeira aula. E eu disse que eu estava me sentindo tranquila, estava bem pelo ambiente, pela humildade que os irmãos que já têm uma caminhada, né, transmitem para a gente, a simplicidade. Mas eu estava falando a verdade. Mas tinha algo dentro de mim ainda que era um pouco de autossuficiência, de confiança na minha memória, naquilo que eu estudei, que eu memorizei. E eu digo sempre que Deus prega muitas peças na gente, tá? Ele entende como eu falo isso, com muito temor e tremor diante dele. E esse último ano era uma coisa que, assim, eu particularmente admirava, era a minha memória. E de repente, eu faço 53 anos ano passado, agora em fevereiro eu já faço 54. E eu percebi que eu não estava com aquela memória que eu sempre, né, admirei. E aí, Romilton conversando e tal, e aí vai dar para você dar aula? E eu já estava assim orando, e o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração sobre essas verdades que ainda estavam tanto ocultas dentro de mim. Mas ele foi trazendo à tona de que, enquanto eu estivesse confiando na minha memória, confiando no meu conhecimento, nas leituras que eu fazia, estava tudo bem, como foi dito ontem aqui, né, por Erivelto. Você vai e fala, mas assim... E aí... eu pensei comigo e conversei com ele. Disse, pai, se Romilton conversar comigo a respeito de dar aula esse ano que vem, eu acho que eu vou dizer que não. Porque para ir lá confiando, eu achava que eu sabia alguma coisa. Para ir lá confiando naquilo que eu acho que sei, eu não vou mais. E começou... se não tivesse o Espírito Santo, ia ser muito ruim. Assim, é ruim sempre para a carne, mas ia ser muito ruim, porque eu ia ficar numa depreciação, sabe, comigo mesma. Eu ia para um espírito de autocomiseração, ia ser horrível. Mas ele é lindo, né? Ele é perfeito. Quem é esse Espírito Santo para a gente? Para quem caminha com ele? Ele é essa pessoa tão bondosa e maravilhosa que chega, mostra o nosso pecado, o pecado do nosso coração, sem nos acusar, e vai nos conduzindo por aquele caminho que ele diz, eu estou com você, está tudo bem, não tem problema não. E aí eu pensei, eu não vou dar aula se ele me convidar. E aí ele vai e me fala. E eu disse, rapaz, eu vou orar. E fiquei. E aí ele falou do tema, e ousadamente, não foi por mim mesma, eu pensei, bom, se for para eu falar, Senhor, eu só quero falar se for quem é o Espírito Santo. Eu não imaginava que seria a primeira aula. E fiquei ali só comigo e ele. E aí mandaram, Dani mandou, né, o link do livro, O Ministério do Espírito. E, gente, vocês não têm noção, tem uma sala na creche
que ela não funciona. E aí eu peguei o livro, meio-dia comprei, mas antes a Eliane já tinha mandado o PDF, eu já estava lendo. Aí o livro chegou e eu tranquei essa sala e sentei lá. Eu digo, e agora 1h30 eu tenho que sair daqui para ir dar aula, mas eu com essa cara de choro, como eu vou para lá? Mas eu fui assim mesmo, né, para a minha turminha. E aí eu digo, não tenho dúvidas, né? E aí aguardei Romildo e tal. E aí quando Dani publica as aulas, e gente, vocês podem ir orando, pensando e tal. Aí eu digo, não, eu não vou ser a primeira, eu vou ficar aqui na minha. Aí Júnior apareceu, aí depois Dani disse, eu quero a aula tal. E eu, Senhor, será que alguém vai pegar essa aula que eu estava querendo? Aí fiquei, esperei, não apareceu, ficou um tempão. Eu digo, bom, então vai ser essa. E estou aqui, irmãos, para a glória dele. E me lembro muito, né, na década de 90, eu comprei um livro, acho que muita gente tem aqui, né, Vanderlei? Benny Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. E Benny Hinn fala de Kathryn Kuhlman, não sei se a pronúncia está correta, tá? E a minha segunda Bíblia está lá escrito, viu? Eu casei em 90, então assim, em 91 eu comprei essa segunda Bíblia e está escrito a frase que ela disse, né? Não entristeçam o Espírito Santo, ele é tudo o que tem. Gente, aquela frase mexeu tanto comigo naquela época que eu devorei esse livro assim em dias, sabe? E eu ficava muito querendo viver aquilo tudo, que as experiências, né? Claro, do meu jeito, na minha particularidade, do que aquela mulher viveu. E, né, para a glória do Senhor, nós estamos aqui, caminhando com Ele, ao lado dEle. E isso é muito gratificante. Porque só Ele faz todas essas coisas. Só Ele. Eu estava aqui sentada e o irmão cantando, né? Quando disse que ele me compreendeu sem nenhuma explicação. E vocês não sabem, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Parece não, mas é. E mesmo com toda essa dificuldade, enquanto pessoa, ser humano, Ele me compreendeu. E eu estou aqui, tudo por Ele, para Ele. Mas vamos lá. Aqui está, né? Aqui não é coragem não, tá, gente? Em outras épocas seria coragem. É tão somente um temor do Senhor que me desmorona completamente. A nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo e a sua obra. E vão ter algumas referências bíblicas. E a gente vai estar falando, né, quem é o Espírito Santo, os seus principais nomes e qual a sua obra e alguns símbolos ou figuras, como o Romilton mencionou ontem aqui, que revelam o caráter dele. Samile, que prazer revê-la, minha irmã. Deus te abençoe. Quando a gente pesquisa, a gente vai perceber que a palavra em hebraico para espírito é ruach, e tem como sinônimo, né, vento, ar em movimento, sopro, e a grega é pneuma, que também vai trazer essa conotação de vento, de fôlego, e é muito comum, eu acho que para quem gosta de estudar um pouquinho, né, quem lê, já tem, essas duas palavras não são muito estranhas para você. E segundo a Bíblia, e claro, né, os livros que nos foram indicados, o Espírito Santo, ele é Deus. Lembra lá de Atos 5, 3 e 4, quando Ananias vai conversar com Pedro, e Pedro, né, faz aquela pergunta para ele. Pedro repreende-o e diz a ele, por que você mentistes ao Espírito Santo? Olha, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, você tem aí que o Espírito Santo também é Deus. E a gente tem a outra passagem de 2 Coríntios 3, 17. Se alguém souber de qual, mas se não, bem rapidinho aqui, tá? Eu queria... Oh, Deus, os meus olhos...
Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se o Espírito é o Senhor, temos também, entre tantos outros textos, tá? Eu coloquei aqui só 2 para não ficar tanta referência, né? Que o que mais eu encontrei foi referência, viu, Erivelto? Muitas, então não tem como, desde já, tá? Espírito Santo não é uma força, não é uma matéria, não é uma influência, não é uma ideia, não é uma filosofia de vida, não. O Espírito Santo é Deus, mas também o Espírito Santo é uma pessoa divina. João 16, 8 e 13, né? A gente depois vai continuar lendo, mas só para lembrar vocês que vai falar do Consolador. Ele disse que iria, mas enviaria outro. Ó, se eu digo outro, Jesus é Consolador, estava ali entre os homens, entre os discípulos, e ele ia enviar outro, um semelhante, igual a ele. E esse Consolador, né, ele estaria com eles. Então, assim, por que a gente pode afirmar sem nenhuma dúvida de que o Espírito Santo também é uma pessoa? Ele possui personalidade, caráter, emoções, autonomia. Ele não é uma matéria, ele não é uma força, como muitos dizem, uma energia. Romilton sempre conversa com a gente lá em Macajuba e ele diz: não me vem dizer que sentiu uma coisa me disse. Não. O Espírito Santo, uma pessoa divina, Deus. É que às vezes a gente fica com aquele receio, né, Reis? Vá que eu use o nome de Deus e não tenha sido ele. Então você fica querendo, né, remediar aquela situação ali. Mas vamos lá. Aqui a gente tem, né? A Bíblia, ela está repleta, como eu disse para vocês, de expressões, elas são intercambiáveis, que vão provar a divindade do Espírito Santo, né? A sua deidade. E aí a gente tem Mateus 28, 19, que já está também aqui nesse organogramazinho, onde vai falar sobre quando Jesus disse que era para os discípulos ir ensinar a batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pela ordem que foi escrita, ficou parecendo, né, Ito, que, como o Romilton também já falou ontem à noite para quem estava aqui, de que era a terceira e de que por ser terceira tinha uma hierarquia, né? O maior, o médio, que seria o Filho, e o Espírito Santo, que era o mais inferior. Não, viu, gente? Então, e Atos 5:3, né, que foi aquilo que a gente falou já há pouco sobre Pedro com Ananias. Ele possui características e possui atributos que são divinos, que só podem ser atribuídos a Deus. Como que você atribui características para alguém, no caso aqui, né, falando do Espírito Santo, que só pode ser para Deus e ele não é Deus? Era incoerente eu dizer que ele é onisciente, mas não é Deus. Eu dizer que ele é onipresente, mas não é Deus. E é o quê? Ou é quem? Então, a gente tem aqui esse texto que eu já falei para vocês, a pessoa da Trindade. A gente tem o texto onde vai nos trazer uma ideia dessa onipotência. Lembra lá de Lucas 1,35, quando o anjo chega para Maria e diz para ela que... Quem lembra? O poder do Altíssimo te encobrirá, não é? E aí eu estava relendo e lembrei do Salmo 91. Aquele que descansa... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E você tem toda essa referência cruzada que vai trazer, não é? Mais uma afirmação de que, de fato, o Espírito Santo, ele também é onipotente. E se eu digo que Deus é onipotente, eu digo que o Espírito Santo é onipotente, Espírito Santo também é Deus. Aí tem ele como onisciente, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Eu fui adiantando aqui, viu, gente? Para poder facilitar para a gente, né? E aí, aquele texto que vai nos dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
E quem vai conhecer as profundezas de Deus, senão o próprio Deus e o seu Espírito? Então, esses slides vão ficar depois para quem já está no grupo de alunos, viu? Então, vocês vão ter, né, Dani, todos eles em PDF. Ele também é soberano. A gente canta aquele hino, né? Nosso Deus é soberano. O Espírito Santo também é soberano. E aí você tem Atos 1, 3 e 2, e aquele texto que vai nos falar: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Ele tem vontade de decisão, o poder de decisão também. E ontem Erivelto falou, foi Romilton, do conselho de Deus, né? Então, assim, eles estão, quando a gente lê lá na criação, não é? A gente vai falar daqui a pouquinho. Façamos, isso já é bem, né, um leitinho de muito tempo. Estava quem lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a gente tem que ele também é eterno. Esse texto é muito lindo. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, o Espírito Santo é eterno. O Salmo 139, 7, bem conhecido, é esse que vai falar da onipresença dele. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Onde quer que eu vá, ele vai estar. E se Deus também, né, se Deus é onipresente e o Espírito Santo é onipresente, eu vou ficar fazendo assim, tá? Principalmente os jovens, adolescentes, né? Quando alguém perguntar para você quem é o Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa divina, tá? Então, por quê? A Bíblia diz que ele é onipresente, a Bíblia diz que ele é onisciente, a Bíblia diz que ele é soberano, a Bíblia diz que ele é eterno. Então, tá bom? E fala da presciência dele, né? Atos 1,16 vai dizer aqui pra gente que: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, ele é presciente, não é? Antes que alguém fizesse, ele já tinha falado, ele já sabia, ele já tinha dito. E aqui a gente tem agora algumas referências também para falar que o Espírito Santo também é uma pessoa divina. E esse daqui de Apocalipse 2,7 é bem conhecido. Ontem Romilton leu, né? Não necessariamente esse, mas assim outros versículos que vai nos falar. Uma pessoa, ela fala. E o Espírito Santo é uma pessoa que fala. E se eu fosse perguntar aqui, eu acredito que quase todos, ou por que não sei, talvez tenham alguns que ainda não têm uma aliança com Cristo, mas 90, 95, 98% já ouviu a sua voz. E muitos dos que já ouviram reconhecem a sua voz, não é? Então a gente tem aqui, quando João escreve em Apocalipse, diz que o Espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala, né? Ele fala. E como ele quer falar? De novo, ontem, né, foi falado aqui sobre essa necessidade urgente de não só falarmos sobre o Espírito Santo, ensinar, aprender, mas de nos relacionarmos com ele. Porque muita coisa tem se perdido ao longo do tempo por conta de terem colocado o Espírito Santo numa cadeirinha lá, né, de descanso. E aí, ao invés da gente descansar nele, a gente está colocando ele para descansar e a gente está trabalhando. E o nosso trabalho, ou o meu trabalho, não vou querer incluir aqui os outros, não está surtindo efeito. Porque, irmãos, é um engano nosso achar que
qualquer palavra, né, orientação, um conselho que saia da nossa boca sem a inspiração dele, sem a orientação dele, sem o conselho dele, vai fazer diferença na vida de alguém, porque não vai. Isso o terapeuta faz e nada contra o terapeuta, tá? Isso o médico aconselha, né? Ele diz assim, não coma gordura. E aí você vai lá e continua comendo gordura, ou ele até come e diz para você não comer. O Espírito Santo não vai mandar a gente fazer uma coisa que ele não faz. E quando a gente anda com ele, é como Erivelto disse aqui, né? Quantos que estão falando, mas não vivem aquilo que estão orientando, que estão falando, que estão pregando. Por isso eu disse para vocês que é um peso, é um temor muito grande diante do Senhor e da igreja dele. Estarmos conversando, falando, ensinando a respeito dessa pessoa maravilhosa, tanto quanto Jesus, tanto quanto Deus. E aí vai falar, né, que ele possui inteligência, ele inspira. Pedro vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Aqui ele aconselha, ele ensina, e aquilo Erivelto falou ontem, né? Hoje leu também. Que ele vai nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. E ele não só aponta o caminho, o lindo é que ele vai com a gente. Imagina. Uma coisa é um guia turístico, né? Ou sei lá, o GPS que depois às vezes te bota em cada enrascada, né, Malu? Mas ele não faz isso com a gente. Ele tem vontade, ele tem escolhas. Olha características de uma pessoa, não é? Aqui a gente tem Atos 13. Ai, Senhor. É o 13? E aí a gente vai, aqui tem o outro, né, que vai falar que ele é um morador e ele é um habitante. E vai nos dizer que se a gente não sabe que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E se ele habita em nós, ele é um habitante, ele é um morador. Nós somos essa casa, essa habitação. E ali a gente vai ter alguns atributos que vai estar mais referente à emoção. Ele pode ser blasfemado? Pode. E é preciso tomarmos muito cuidado, porque Jesus vai e diz, né, que os homens pecariam contra o Filho e haveria perdão, contra os homens, contra o Pai, mas que não pecassem contra o Espírito Santo de Deus, porque não haveria perdão. A blasfêmia, aquele ato deliberado, né, você sabe que é uma ação do Espírito Santo, mas você vai lá e diz que é o homem, que é Beelzebu, como falaram até do próprio Cristo, né, de Jesus, quando estava expulsando demônios. E ele vai e diz, não, você expulsa demônios pelo príncipe de demônios. Então, assim, imagina, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ele pode ser blasfemado, ele pode ser insultado. Hebreus 10 vai nos dizer, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha a pergunta que o escritor aos Hebreus faz. Então, é muito sério. Se você tem dúvida, se cale, não fale. Busque do Senhor uma orientação. Senhor, eu queria um discernimento. Alguém vai falar dos dons, né? Não vou pegar aula de ninguém não, tá? Então, assim, busque o dom do discernimento e aí você vai poder falar com certeza, com convicção, não é? Ele pode ser entristecido, foi aquele texto que eu falei, né, lá da autora. Você pode mentir para ele, que é aquele que a gente falou lá no início de Ananias, e você pode também resisti-lo. Atos 7:51
vai dizer: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, nós temos aí algumas, tá? A gente não ia fazer aqui aquela lista, né, infinita ou insondável de características e de atributos que são dadas a uma pessoa, mas que prova para a gente nas Escrituras, e você vai encontrar muito mais, tá? Que vai mostrar para a gente que, de fato, o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Aqui eu não vou, né, falar sobre eles, eu só trouxe para vocês em casa, quando vocês tiverem os slides, vocês podem ficar acompanhando as referências. Olha, só aqui tem 25 nomes que são dados ao Espírito Santo, como ele é conhecido, chamado na Bíblia, né? Ali a gente tem o Espírito, a gente tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, do Senhor Jeová, do Deus vivo, o Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus, o Espírito Santo da promessa, o Espírito de seu Filho, o Espírito de santidade, de julgamento, de queima, da verdade, de sabedoria e entendimento, de conselho e poder, do conhecimento e do temor do Senhor, o Espírito da vida, da alegria, da graça, de graça e de súplica, de glória, o Espírito eterno e o Consolador, entre outros, que se você for se debruçar, você vai encontrar, tá bom? Então, aqui vai ficar para tarefinha de casa, vocês depois poderem se debruçar. E Billy Graham é um dos livros um capítulo, tá? Do livro que eu li. Ele falou um pouco sobre essa obra da Trindade, o conselho de Deus, né? E tu também conversou com a gente lá em Macajuba sobre o conselho de Deus. E a gente conseguiu organizar, não que cada um separadamente, viu, gente, foi fazer, né? Um foi lá e planejou, o outro adquiriu. É um conjunto, eles estão trabalhando em consonância, em unidade, em unicidade. E aí a gente tem o amor, a graça e a sabedoria do Pai. Lembra de João 3,16, bem conhecido, né, Clara? Eu gosto de ficar falando o nome de quem eu já sei, viu? Mas não é para fazer perguntas, não, é só para descontrair. O planejamento da salvação. E aí vem o amor, a graça e a humildade do Filho, trouxe para nós, adquiriu essa salvação, porque Jesus, ele mesmo se entregou. Ele se doou e ele veio, ele deixou sua glória e ele veio, se fez homem e habitou entre nós. É um exemplo de humildade. Tanto que ele disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E veio o Espírito Santo com amor, graça e o poder, e ele nos capacita para crer e receber a salvação. Como também trabalha pela unidade do corpo. E se fosse só uma pessoa sem ser Deus, conseguiria? Conseguiria não. Unidade do corpo, nos levar a crer, uma pessoa, só uma pessoa sem ser divina, nos levar a crer no sacrifício de Jesus. Uma coisa que Romilton falou no dia do evangelismo lá, né? Não, no dia do batismo de uma irmã. Que crê em Deus, todo mundo crê. E a Bíblia vai dizer que o diabo até estremece, tanto crê. Crê em Deus? Não, eu creio, minha filha. Pergunta para o meu pai se ele não crê em Deus. Ave Maria, ele já vai assim, né? Ave Maria, Nossa Senhora, eu creio. É desse jeito que ele fala. Mas, e aí, painho, se eu perguntasse, né? O senhor crê em Jesus Cristo, na obra de Jesus? Que obra, minha filha? Eu só sei que Jesus é filho de Deus. Agora, o que foi que ele fez ou que deixou de fazer? Então, assim, como que a gente crê em tudo que Jesus fez? Lá em Pedro, não sei se na primeira ou na segunda carta, vai dizer que ele já nos deu tudo de que precisamos. Gente, precisa de fé, né, Maíra? Maíra está falando muito de fé, viu, gente, lá esses dias. Então, é uma fé. E essa fé é de nós mesmos? É um dom de Deus. E quem gera, e quem é que vai fazer essa mediação lá dentro do nosso coração confuso, da nossa mente incrédula? É o Espírito Santo. Só Ele tem esse poder de nos
capacitar para crer e para abraçar e para receber, porque ela é de graça. E a gente vai para o mérito, a gente quer fazer alguma coisa para poder a gente merecer. Aí a gente entra no caminho da justiça própria e agora pronto, desmancha com tudo que já estava construído. A gente bagunça, que a gente nasceu para bagunçar. Então, e vem o trabalho dele, que é a unidade do corpo, tornar esse corpo, tornar essa noiva pura, limpa, imaculada, sem ruga, para encontrar o noivo. Isso é papel, trabalho do Espírito Santo. E só o poder dele pode fazer isso em nós. Aqui a gente, né, fala um pouco da obra. Isso aqui não está toda a obra dele, tá? É como eu estou dizendo. Porque assim, falar do Espírito Santo é falar de Deus. E tem papel que caiba falar de Deus? Tem não. Não é? Não tem, então, a gente dentro do material que nos foi disponibilizado, a gente vai fazendo um resumo do resumo do resumo. E aí, né, Dani, esse ano eu fiquei, viu, bem cuidadosa. E aí a gente vai lá e olha, e depois altera um pouquinho, e acrescenta uma coisa e tira outra, e fica difícil. Eu digo, ó, sabe de onde não vou mexer mais não, porque... Então aqui vem algumas, não é? Algumas das obras do Espírito Santo, do papel dele, do que ele está fazendo, do ministério dele. Cria o homem, a gente tem ali em Jó 33:4, olha que coisa linda. Lembra lá de pneuma, de ruach, que é vento, ar em movimento, sopro, fôlego. Aí Jó diz assim, o Espírito de Deus me fez. Quem te fez? Se fez Jó, me fez, né? O Espírito de Deus. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Bora arrumar e guardar esse versículo aí, risca ele. Quem não risca a Bíblia não tem problema, né? Anota na cadernetinha. Então, ó, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele doa, ali falou do, né? Me fez, me criou, e tem uma referência que Paulo vai falar lá em João 8:11, doa a vida. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, irmãos, é glorioso demais. Sabe, você começar a olhar, perceber e não só conhecer, mas viver, experimentar essas realidades. Isso não tem preço. É por isso que é difícil da gente aceitar e engolir, viu? Porque a gente não paga, a gente não consegue fazer nada. E aí o nosso orgulho fica muito ferido, porque você diz, não, eu queria ter a minha parcelazinha aqui, eu queria ter contribuído com alguma coisa. Como que é tudo ele? Não, não dá, então eu tenho que criar um jeito de dizer que eu também dei um empurrãozinho, que eu também fiz alguma coisa. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus vá limpando do nosso coração todo esse senso de justiça própria. Ele mantém, não só ele cria o homem, não só ele doa a vida, mas ele mantém a vida, ele é um mantenedor. E aí ele vai dizer no Salmo 104, escondes o teu rosto, e o que vai acontecer? Nós ficamos perturbados. Se lhes tiras o fôlego, ruach, pneuma, vento, ar em movimento, morrem e voltam para o seu pó. Então quem é que mantém tudo isso? O Espírito de Deus. Lembra lá da criação? E o Espírito pairava sobre a face do abismo. É muito, Senhor. Me faltam palavras para enaltecê-lo, para engrandecê-lo, para honrá-lo. Ele convence o mundo, ele nos convence. Bem conhecido, né?
é o Espírito que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Só Ele pode fazer isso em nós. Ele forma Cristo em nós. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em quê? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então só Ele nos faz refletir essa imagem dele, essa glória dele. Então é o próprio Espírito que faz a gente ser parecido com Jesus e que vai... Gente, Romilton, né, uma vez conversando com a gente, falando do trabalho do Espírito Santo em formar Cristo em nós. E você vai lendo as Escrituras e você vai percebendo esse trabalhar dele ao longo, né, da nossa vida. Como hoje deveríamos ser mais parecidos com Jesus do que ontem. Como amanhã, né, deveremos ser mais parecidos com Jesus do que hoje. E assim por diante. Até aquele dia em que nós o veremos como ele realmente é. Ali tem, ele gera a unidade do corpo. 1 Coríntios 12:13. Não sei se está pequenininho a letra para o pessoal que está lá no fundo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos e quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Isso vai gerar em nós, como igreja, a unidade do corpo. E aí é onde a gente falou, né, lá no outro slide. Só o Espírito Santo de Deus vai poder fazer isso. O homem, ele pode ter todos os seus PhDs, ele pode ter todos os seus bacharéis de teologia, e o que ele pensar. Ele tenta unir César com Virgínia, Micheline com Flávio, e aí ele coloca a Ita e Maíra lá em Macajuba, mas para andar juntos, para caminhar juntos, respeitar o outro, amar o outro, suportar o outro do jeito que o outro é, e viver olhando para um alvo só Ele faz. Só Ele faz. Viu? E quando eu disse a vocês que eu sou uma pessoa difícil, ele teve que falar comigo, porque o meu coração é muito duro. E se alguém viesse falar, eu não ia acreditar nem um pouco. Eu ia olhar e dizer assim: não me conhece, vem para cá dizer que eu sou uma pessoa difícil. E ele foi e me deu um sonho. E se eu disser para vocês o que ele me mostrou no sonho, demorou para eu achar que era eu, porque eu pensei que era o outro, viu? Com quem eu tinha sonhado. Foi. Disse que eram 2 bandas de laranja e um chefe de cozinha. Eu não via o rosto. Eu queria uma resposta do Senhor, né? A situação que eu coloquei. E na minha petulância e incredulidade, eu ainda dei prazo para Deus. Eu disse que era até o dia 30 de agosto daquele ano lá, né? E nada de receber nenhuma resposta. Isso já tem um tempinho. E nada de receber resposta. E vai. Quando chegou no último dia, meia-noite, eu lá sonhando. Chega um chefe de cozinha e aparece com aquele jaleco branco, eu não vi o rosto, aparece para mim com 2 bandas de laranja, uma numa mão, outra na outra. Aí ele olhou para mim e falou assim: uma amarga e uma doce. Se tiver equilíbrio, dá um suco perfeito. Desse jeito, irmãos, a frase não tinha nem uma vírgula a mais e nem a menos. Desse jeito. E eu acordei e disse: tá bom, Senhor, entendi a resposta. Tudo bem, vamos, vida que segue. Mas o meu coração, lindo e maravilhoso, pensando: o outro é o amargo. É claro, imagina, eu sou essa parte da laranja doce. Não tinha como, gente. Dentro do meu autoconhecimento, Débora está rindo ali, tá? Dentro do meu autoconhecimento, não tinha como, hipótese alguma, eu ser essa banda da laranja amarga. Não era azeda, aquela laranja a gente chama muito de azeda, né?
era amarga. E passou-se anos, e eu caladinha ali, não falei, foi para ninguém. Eu digo, eu vou contar isso, vai que o outro pense, eu tenho um discernimento, diga que é eu. E um belo dia, eu conversando com uma pessoa, ela foi e disse, é claro que é você. Eu disse, o quê? E não desceu não, mas não desceu nem com açúcar, nem com mel. E levou mais tempo para ele ir desvendando. E ele foi tão paciente comigo, sabe? Ele foi tão bom, tão lindo. Aos pouquinhos ele foi. Cada dia ele tirava aquele negocinho, aquela casquinha branca, né? E foi até o dia que ele disse, tá vendo aí, Eliette, que é você, mas tá tudo bem, eu tô aqui. E aí eu, tá bom, você não mente. Eu minto, você não, então tá tudo certo, me ajude a deixar de ser amarga e passar a ser doce também. E ele está fazendo isso, viu? É um processo, mas ele está fazendo isso, tá? Ele regenera, ele renova. Olha o que é que Tito vai dizer. Gente, Erivelto, tu me fala aí o tempo, viu? Por que conversando? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quem? Do Espírito Santo. Ele nos regenera, ele nos renova, ele nos santifica, ele testifica a nossa filiação. É ele quem nos diz, que somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele nos guia e nos ilumina, né, em toda a verdade. Então, só temos que agradecer a essa pessoa maravilhosa. Como disse o Corinho de novo, tá? Ele está aqui assim, ó. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Porque a gente até quer compreender o outro depois que ele gasta todos os seus argumentos, né, Maíra, para se justificar. Aí, sim, e quem gosta dos porquês, aí é que vai. Não se preocupem porque eu não gosto de porquês, tá? Não sou a mulher dos porquês. Tenho dificuldade de... Minha geração lá era muito assim, ouviu, amém, tá bom e acabou. Não pergunta não, criança não pergunta, adolescente não pergunta, não questiona. Ouve e pronto, e obedece, né, irmã Nelinha? E aí, eu cresci desse jeito, seriamente, viu? Tanto a questão do ambiente de família, quanto o ambiente de igreja. E aí hoje, né, quando alguém começa a fazer umas perguntas muito assim, eu digo, vixe, pelo amor de Deus. Aí vai perguntar a Deus, porque tu quer saber demais. Só ele vai saber te dizer isso aí. Eu mesma não tenho resposta para esses negócios, não. Ah, por que Deus é Deus? Ah, ele quis ser Deus, ele é Deus, ele subsiste, ele não foi criado, então pronto. Aceita. Acredita nisso. Não é? Mas vamos lá. Aqui a gente tem símbolos ou figuras, né, que vão revelar um pouco do caráter do Espírito Santo. Eu não coloquei também todos, tá? Aí a gente tem aqui o vento, o fogo, o óleo. Lá tinha o óleo e o azeite da unção, que está, né, bem ligado. Tem a pomba, a chuva, eu vou passar, depois eu volto. O rio de Deus, o orvalho, o penhor, foi a melhor imagem que eu achei, tá? A vestimenta e o selo da promessa. Então, quando você vai falar do vento, o Milton disse ontem que era para ler Ezequiel, não foi? E aqui a gente tem, falando do vento. Eu não vou ler os textos para vocês, tá bom? Porque o nosso tempo, ele é curto. Mas o vento, o som, lembra que a gente falou lá no começo? O sopro, ele descreve com exclusividade do Espírito Santo na criação. A gente conversou, ele soprou do seu espírito e o homem passou a ter vida, a ser um ser vivente. Outra coisa é no novo nascimento, quando nós descemos as águas, não é? Quando nós nos batizamos. Romilton falou ontem aqui, aquela morte e ressurreição é um ato que para muitos não tem muito significado, né? A pessoa não conheceu direito ou não foi ensinada direito. E
Vocês já perceberam, quem está aqui há 3 anos, que eu já gosto de confessar coisa, né? Quando eu tive umas apostilas para conversar, Romilton, né, orientou a gente para conversar com uma menina lá que estava querendo descer as águas, e a gente imprimiu um material que ele nos orientou, e quando eu comecei, primeiro eu li, depois eu fui conversar com a menina. Aí quando terminou tudo, eu digo, Romilton, eu queria me batizar de novo, porque eu me batizei com 13 anos, mas eu não tinha, ninguém disse praticamente nada disso, me disse muito pouquinho do que está aqui. E realmente, se eu fosse me batizar com esse entendimento de hoje, eu ia ter vivido, irmãos, acreditem, eu teria vivido outras realidades de lá para cá. Foi em 87, 85 que eu desci as águas, sabe? Então, assim, imagina. Menos, Lívia. Então, aí eu fiquei, né? Eu digo, não, mas não tem problema, é um só batismo, não vão ser 2. Ok, agora eu vou me debruçar muito mais nisso aqui e começar a viver e me apropriar daquilo tudo que o novo nascimento tem para nós, né? Mas eu confesso a vocês, viu, que eu fiquei assim, não foi só eu não, teve outra pessoa que estava estudando comigo também disse, não, irmã Eliette, e não pode não, porque eu queria descer as águas com ela de novo. Eu digo, mulher, bora ficar em paz. Recebemos a vida de Deus através do sopro do Espírito. Não só quando fomos lá, né, quando fomos criados, quando o primeiro homem foi criado, mas quando nós passamos a ser uma nova criatura. Esse sopro de Deus, ele vem e gera, tudo que a gente já falou aqui, ele gera essa vida em nós. E lá no dia de Pentecostes, o som como de um vento, veemente e impetuoso. Então você vai ver o vento também sempre sendo representado a uma figura do Espírito Santo de Deus. A gente tem ali o fogo, esse daqui já é mais, todos eles, tem alguns que são mais, né, Eliane? Aí você tem aí a questão do fogo. O papel do fogo, ontem o Milton, né, falou do... Mas o papel do fogo, ele purifica. Quem já viu o processo, né, para um ouro, por exemplo, 24 quilates, como é que ele passa. Deu quantos minutos, Erivelto? 10? Então, o fogo, ele refina, ele purifica, né? Ele vai tirar as impurezas e vai deixar só a essência, no caso ali, do ouro. E imagina aí, viu? Dói, mas é bom. Eu costumo falar para minha cunhada, eu digo, poxa, se teus alumínios falassem, eles iam gritar todo dia, socorro, não faz isso comigo não, porque ela quer os alumínios assim, né? E não importa, e fura tudo muito rápido, que o alumínio não suporta o bombril, a fricção ali. E aí tá eu aqui falando e lembrando, né, que esse fogo, lembra lá que quando foi para tirar, tá tirando, tá? Esse amargo, tá doendo, mas eu digo, continue, Espírito Santo, vai ser bom para o meu espírito, e vai ser bom para quem conviver comigo, né? Pois é, irmãos, e aí o autor vai dizer que caminhar no fogo vai resultar em perdão, em saúde, em estabilidade. É aquela pessoa que não vai ficar, né, na montanha-russa, vulnerável. Por quê? Quando veio a tribulação, estou fora. Veio a bonança, estou dentro. Não, o fogo, ele vai te alinhando, ele vai te purificando. E agora aquele orgulho, ele já vai estar mais quietinho. A soberba, a concupiscência dos olhos e por aí vai. A gente tem o óleo, né, o azeite, que é um combustível. Hoje quase não muito, né, isso se usa no caso. Mas assim, eu fui criada na fazenda dos meus avós e tinha os candeeiros, né? E tinha uma lamparina mais bonitinha que usava só quando tinha gente, que ela tinha um negocinho de vidro muito lindo, mas era para não quebrar, aquilo que era um cristal bem fininho. Então, assim, botava o querosene ali embaixo e tinha um pavio. Então, o óleo representa também esse combustível. E não é, Dani, o nome lá? O banner que tem lá embaixo, né? Está dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E os levitas tinham que estar o tempo todo, não era? No templo, atentos, tinham turnos para não deixar que nenhuma daquelas lamparinas da casa de Deus se apagassem. Então a gente também precisa estar atento, não é, a esse fogo. O azeite. A pomba,
que é muito visível, né, no batismo de Jesus. João Batista começou a batizar porque o Senhor disse para ele: comece a batizar com águas, e aquele que sobre ele descer a pomba, este é o Filho de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção foi o autor falando que Noé, ele solta a pombinha, né, quando o dilúvio, as águas começam, e a primeira vez a pombinha volta rapidinho, e Noé, não tem nada ainda para ela pousar. A segunda vez, ela vai e já traz um raminho de oliveira, e Noé, já tem alguma coisa aí brotando, essa água já está baixando. Então, isso vai nos trazer um conhecimento da vida eterna e nos enche com essa vida. E é uma vida enchida a nosso pedido. A gente vai conversando com Ele, a gente vai buscando dEle e buscando nele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. E tem a chuva. E aí a Bíblia vai falar, né, da chuva do outono, da primavera. A palavra é a semente e ela precisa ser regada. Essa chuva cai. E é lindo como a gente chegou aqui esses dias, né? A gente chegou ontem e deu uma chuva aqui ontem de tarde, já frescou, já causou outra diferença. Coisa que o homem não consegue fazer. Não consegue, né, Rodrigo? Rodrigo, né? Não consegue. Lene, hoje de manhã, olhando ali o poço, disse: gente, ontem isso aqui estava seco, lá do lado estava seco, seco. Olha o que o Senhor fez, já tem água ali no poço. Né? Então é isso que Deus faz. Aqui a gente tem o rio de Deus, a gente tem ali o orvalho, e sobre o orvalho eu achei também interessante. O orvalho ele cai sempre à noite, quando toda a criação está descansando, está dormindo. Ele representa o repouso concedido pelo Espírito Santo no reino de Deus. Lembra do maná? O maná caía junto com o orvalho. Aí quando eu li lá na apostila, eu disse, eu vou lá para o texto ler. E realmente, viu? O texto diz isso, que o maná caía junto com o orvalho. E aí ele coloca o maná como Jesus e o orvalho como o Espírito Santo. E aqueles homens pegavam todo dia, mas tinha que pegar a porção exata para cada família. Se pegasse a mais, apodrecia. Né? E a gente tem o penhor. E esse penhor, ele vai falar de um pagamento inicial que vai garantir ao beneficiário o pagamento integral. E no grego, ele é um anel de compromisso. Nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É a garantia da nossa redenção. Não é aquela coisa, né? Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou no inferno. Eu fui num seminário em Ipirá e aí Léo pediu que cada um compartilhasse. Eu disse, Léo, você não tem ideia do suplício que eu passei uma época da minha vida. De noite eu estava salva, dormindo. Quando era de manhã eu dizia, pronto, hoje eu estou no inferno, agora de manhã. Meu Deus, o que é isso que eu vou fazer com essa minha adolescência? Era, durante o dia não, era melhor que eu morresse de noite, que aí eu sei que eu estava dormindo, estava tudo bem, eu tinha pedido perdão ao Senhor antes de dormir. Pense, isso eu chamei de tortura psicológica e espiritual. Durante anos. Foi sério, a gente ri, mas é sério, viu? A vestimenta. E aí você vai lembrar, né? Quando a expressão vai nos falar aqui, lá de Gideão, que ele apoderou-se do Senhor, ou seja, um poder, uma veste, né, que veio sobre ele, e Gideão fez o que fez. E Gideão disse que ele era o menor da casa, como queria fazer tudo aquilo? Não tinha como. Então vai referir-se ao poder para equipar a igreja. O Espírito do Senhor apoderou-se, ou seja, vestiu a Gideão de poder, né? Então, veste, revestimento. Vestimenta vem de veste, vem de cobrir. E o revestimento já é esse ré, que é um prefixo, é um reforço, vamos dizer assim. E quem é que te traz esse revestimento de poder? O Espírito Santo de Deus. E por último, o selo da promessa. Ele confirma, garante e assegura certas declarações. Este selo, gente, nos garante o futuro eterno com Deus. E lembremos sempre que o Espírito Santo da promessa nos selou. Hoje não se manda mais cartas, né?
A gente lembra sempre, Haroldo já fala, né, do selo. Hoje não se manda mais cartas, são os e-mails, e nem mais e-mail ninguém quer usar. É o Zap, é o Instagram, é o Twitter, não sei o que lá. E tem outras coisas que eu também já não sei. Viu, Malu? Tu fica olhando para mim, Malu. Vocês são de uma geração que não é a minha. Mas eu tenho em casa, viu, mais de 20 cartinhas, todas seladas. Era Macajuba, Feira de Santana, Macajuba. Aquilo ali era uma emoção que você não tem ideia. Esperar um carteiro que não sabia ler, mas ele, eu não sei como, viu? O número, eu sei lá o que era, o número da carta da minha mãe é 15, então eu não sei, ele chegava, carta, seu Didi era a pessoa maravilhosa da cidade, eu esperando estas cartas, era a cada 15 dias eu trazia a luz doido, porque tinha que mandar uma carta, e ele, eu não tenho tempo, eu digo, pelo amor de Deus, tem que achar tempo. Então tá lá, guardadinha, e esses selos, e o carteiro que não sabia ler, isso era em Macajuba, tá? Ele me entregava, e nunca entregou uma carta errada, era muito difícil, sabia o número da minha casa, e me entregava. Então tinha aquele selo, tinha que colar ali, bater o carimbo do correio e chegava no lugar certinho. E nós temos um destino, e nós já fomos selados. Glória a Deus por isso. E por último aqui, a nossa conclusão é bem resumo do resumo do resumo do resumo. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Ele exerce funções, papéis que Deus Pai e Deus Filho também exercem. E em nada ele é inferior ao Pai e ao Filho. Em toda a Bíblia a gente vai encontrar mais de 20 nomes ou expressões que são atribuídas ao Espírito Santo. Ao falar da sua obra a gente pode destacar: ele é criador, doador da vida, regenerador, santificador, iluminador, professor. Ele gera a unidade do corpo, forma Cristo em nós, é o mantenedor e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e tantas outras, não é? Atribuições. E o seu caráter ele é conhecido através de figuras como pomba, vento, chuva, óleo, orvalho, rio, selo, penhor, vestes, fogo. E aquelas que não estão aqui, mas que você vivencia. Então pronto, desses nomes também, sem nenhum problema, tá? E estes foram os materiais que eu li. Teve outros, mas só para respaldo. Foi o capítulo, né, do livro de Billy Graham, O Espírito Santo. Um dos capítulos do livro, O Poderoso Espírito Santo, de Fuxia Piquet. E a obra do Espírito Santo, Introdução à Teologia Sistemática. E uma mensagem de Fábio Coelho, viu, gente? Depois vocês vão lá no Desescope. A obra do Espírito Santo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, que Deus abençoe a todos nós, né? Durante toda esta semana. Começou ontem, né, César? Já começou ontem, foi maravilhoso. E não será diferente, né? Como o Erivelto falou, estejamos sensíveis. Vamos diminuir as distrações para que a gente possa, né, ser agraciados e abençoados. Amém. Dani, vou diminuir teu volume, Dani. Do vento. Mulher do céu. O vento foi o mesmo que o rio de Deus, né? Ele vai, lembra daqueles textos que a gente, lá o Salmos 1, que diz que aquele que é plantado junto a ribeiros de águas dá o seu fruto na estação própria. E tudo que ele faz, prospera. E me lembrou também aquele outro texto que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Meu Deus do céu, gente, esse texto ele vem assim, né? Literalmente como esse rio e vai nos lavando, né? Vai nos purificando. Então, esse rio de Deus se refere ao Espírito Santo. E o outro que tu falou foi o... Foi, mulher?
chuva, eu falei da chuva de outono e da de primavera, que seria a seródia e a temporã, né, que eles comparam. Eu falei que a plantação, a palavra é a semente, ela precisa ser regada para germinar, para poder dar o fruto no seu tempo certo. E eu não tinha dito, mas assim, a abundância do Espírito, do suprimento do Espírito Santo é esse movimento que é vital para o crescimento da igreja, né? Também. E o outro que tu disse foi o vento? Eu só falei do sopro, do Pentecostes, do que aconteceu lá no o sopro da vida, que tanto foi lá na criação quanto no novo nascimento, quando a gente desce as águas, esse sopro de Deus vem para nós, e a gente era morto, ele nos vivificou, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele também nos vivificou e nos ressuscitou, né? E eu acho isso lindo. Era outra coisa que eu também não sabia, tá? Na minha cabeça, o Espírito que ressuscitou Jesus era um, não sei porquê, mas eu achava. E o Espírito que estava em mim era outro. Pense, acredite se quiser. Sim, sim. Outro espírito, né? Porque, na verdade, eu também, isso tem já um tempinho, e aí está ali Vanderlei, né? Vanderlei e João 17 são sinônimos. E aí Vanderlei, lá em 2010, ele chega lá na minha sala e ele vai falar que o mesmo amor com que Deus ama Jesus me amava. Eu disse, só está isso na tua Bíblia, porque na minha não está, não. Aí ele, não, Eliette. Eu falava assim porque eu já conhecia Vanderlei, né? Aí que com o Romilton acho que eu teria mais... Aí ele, não, Eliette, tá. Eu digo, não tá não, ninguém nunca me disse isso. Mas tu não já leu? Eu já, mas... E aí, irmãos, eu digo, o quê? Olha só, Senhor. E aí pronto, depois disso, não, Deus me ama do jeito que ama Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que habita em mim, que fui batizado um dia e tudo mais. Ele vai falar desse batismo aí, sexta-feira. Então, assim, gente, a falta de conhecimento, Deus vai lá e diz, né, que a gente perece porque a gente não conhece. Não precisa ser pergunta não, viu? Você pode contribuir. Você pode compartilhar. Hein, Dailma? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu tá aí, Romilton? Rapaz, eu não te vi não, ainda bem. Olhando por esse ângulo, parece levar a gente a crer nisso. Mas quando você olha, Deus também se ira, Deus também se entristece como pessoa, né?
ou como característica de uma pessoa, e ele também é uma pessoa, ele não é uma força, né? Como as pessoas às vezes têm essa questão do ser supremo. Mas, de fato, por muito tempo, como você faz a pergunta para mim, né? Por muito tempo, eu nem chegava a olhar nessas questões de dizer que ele tinha essa emoção e que ele entristecia. Como estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica vinha, né? Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus, a graça do Senhor e as consolações do Espírito Santo sempre ficava por ordem de escrita, estava lá no terceiro, no final. Bom, então, pode ser que. E uma coisa que eu não falei foi que no Credo de Niceno, ele diz que Deus é verdadeiramente Deus. Deus é verdadeiramente Deus de Deus. É uma coisa mais assim? E Billy Graham, eu anotei aqui, tá? Peraí. E Billy Graham vai dizer que, assim como o Credo de Niceno fala de Jesus ser verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, Billy Graham se atreve a dizer que o Espírito Santo é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Eu achei assim, né, fechou para mim a leitura do capítulo dele que ele escreveu. E quando eu já li um livro, né, Pergunte a Billy Graham, ou Perguntas de Billy Graham, Pergunte Billy Graham responde, uma coisa assim. E quando eu li, eu era bem adolescente, e aí perguntaram para ele como você tem tanta certeza que você é salvo? Aí ele olhou e disse, eu sei porque sei, porque sei. E ninguém vai tirar essa dúvida do meu coração. E um dia estava eu lá no Banco do Brasil, bem quietinha no meu canto, e o gerente conversando com uma moça e falando lá de espiritismo, que ele já tinha viajado por todas as religiões e tal, não sei o que lá, mas que a que realmente tinha fundamento e que ele estava naquele momento era o espiritismo. Aí ele olhou para mim e disse, não é, Eliette? Eu fiquei de que eu digo, Senhor, que eu fique na sua. Aí ele veio e disse assim, na outra encarnação o mundo vai ser outro, porque vai nascer muito mais mulheres. E quando nascer muito mais mulheres, aí eu fui e disse, Senhor, que essa conversa não tem nada a ver comigo, porque eu não creio em reencarnação, eu creio em ressurreição. Minha filha, olhe para os meus cabelos brancos, eu tenho experiência. Aí ele foi e disse que na outra vida eu ia olhar para ele e dizer, bem o senhor disse, Senhor, que eu digo, Senhor, que isso não vai acontecer nem aqui, nem na outra vida, porque tem uma outra vida, mas não é essa que você está falando. Menina, como você tem tanta segurança? Aí eu disse, eu sei, porque sei, porque sei. E deixei ele lá com a moça que estava querendo levar. Ele querendo levar essa moça para o espiritismo lá nesse atendimento dele. Mas assim, quando você sabe quem você é em Cristo e quem Deus é para você, acabou. Não titubeie. Tu ia falar, Dilma? Sim. Por quê?
Quem está com essa disposição toda assim? É você? Irmãos, nós vamos ter um intervalo. Nós vamos ter em seguida a aula segunda, que está com Ito. Então nós vamos descer, beber água, se precisar ir ao banheiro. Agora, 11 horas, Romilton, começa a segunda aula. 11 horas, vou lembrar vocês que eu falei o ano passado, 11 horas é 11 horas.